Se você não parar, os recursos vai surgir, cara. Ficou claro pra mim a história. Foi bom demais. E tem gestão de recursos é forte. Esse trem, estuda isso, gestão. Se você perguntar pro meu filhinho de 10 anos, a gente tem uma rede de escola também. Você que quer saber as empresas, a gente vai lembrando aqui. A gente tem duas redes de escola. E meu filho, ele fala, papai, o senhor faz tanta coisa, o que eu falo pras pessoas? O que você faz? Eu falo pra ele assim. Aí ele fala, se pegar ele agora, o seu pai faz o quê? Ele fala assim, aquisição, gestão e venda. O negócio do meu pai é esse. Então, nosso negócio é comprar, que seja carro, a gente importa carro, compra, faz a gestão desse carro. A gente tem que gastar o menos possível nessa gestão e na venda a gente aumenta a cauda, tem que vender mais caro. Simples assim. É simples, é a única coisa que eu faço. Agora, tem múltiplos negócios, esses múltiplos negócios... Dentro dessa categoria. Até para responder uma pergunta que você fez, eu não respondi. Como ter esse tanto de negócio? Não é só ter nos caras, é todo mundo tendo a mesma filosofia, unidade e linguagem. Exato. Então nós pensamos com o mesmo propósito, unidade e linguagem. Se você quiser o código disso, de onde eu tirei, tá em Gênesis 11:6, que é a história da Torre de Babel. Conta aí. Animal. Seguinte, o homem, um tal de Nimrod, falou o seguinte, nós não vamos aceitar Deus acabar com a terra, do jeito que ele acabou no dilúvio. O que nós vamos fazer? Deus deu uma ordem lá em Gênesis, falando o seguinte, que era pra gente multiplicar, expandir e encher a terra. Tá escrito de jeito, em Gênesis. Gênesis 1 e 2. O que rolou? Ele falou, nós vamos fazer o contrário, mano. Nós vamos fazer uma torre tão alta que nós vamos tocar os céus e o nosso nome vai ser exaltado. E a gente não vai fazer isso. Então o Nimrod criou a Torre de Babel, que pelo estudo antropológico aí, ela tinha 2,4 km de altura. Na Bíblia não revela esse tamanho, mas pelo estudo é esse tamanho que eles chegaram. O Burj Khalifa tem 800 metros. 3 Burj Khalifa. É o 3 Burj Khalifa. Você vê a tecnologia daqueles caras. Eles criaram Tubal-Caim, que era o filho de Caim, ele criou flauta com cobre. Hoje você pega qualquer pessoa mediana, não sabe nem aonde que acha isso e nem como que faz isso. Sim. Essa é a tecnologia desses caras nessa época. Sim. E em Gênesis 11 tá escrito o seguinte, que Deus viu aquilo e desceu aqui na terra. Deus descer na terra, irmão, a treta tá violenta. Quando ele desce, tá lá em Gênesis 11, 5 e 6. Ele fala assim, ó. O homem, agora, ele é ilimitado. Tudo que eles se propuserem a fazer, não tem como parar eles. Porque eles juntaram essas duas coisas que você escreveu aí. Unidade e linguagem. Tá escrito assim, ó. Deixa eu pegar aqui que é muito louco. Quando ele fala assim, eles vão fazer, isso aqui um dia eu tava dando consultoria numa empresa, e essa consultoria, esse cara, ele me pagou, não foi com o dinheiro, ele me pagou foi com isso, porque o dinheiro pra mim é insignificante. Ele me deu esse negócio, tava no manual da empresa dele. Eu falei, pô, eu estudei teologia e não entendi a profundidade disso. Eu aprendi dentro da empresa, você pira? Um cara que falou, nossa cultura é essa. Olha aqui que louco. Gênesis 11:5 tá escrito assim, ó. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, nossa, é louco demais, eis que o povo é um. O povo é um, significa unidade. E todos têm a mesma linguagem. O Flávio Augusto ficou bilionário aqui nesse versículo aqui, com a WhatsApp. Sim. Todo mundo tem a mesma linguagem na venda ali. Igualzinho, você sabe como é que é. Eu sei. Não, eu falei outra coisa. Mas o estilo de venda dele, você chama um outro repete, sem os dois se ver igual. Eu tô ligado, só que foi isso não. Foi o Wizard, o Flávio sendo dono de escola de inglês, pra desfazer isso aqui. Tá ligado? Os caras falavam uma língua. Então, ó, e todos têm, o povo é unidade. Ou seja, você enxergar um povo inteiro como um só. Por exemplo, o povo chinês tem unidade, o povo brasileiro não tem. É um querendo derrubar o outro. Exato. Chinês, mas eu não concordo. Ninguém tá falando de concorda ou discorda. Esse é um povo. O povo americano, para construir a nação americana, era um povo. Agora não é mais. Quebraram esse povo. Cheio de ideologia. Como é que quebra um povo? Com ideologia. Então você quebra a unidade desse povo e quebra também a linguagem. Olha que louco. Tá escrito desse jeito aqui, Joel. E todos têm a mesma linguagem. Unidade e linguagem. Isto é apenas o começo. Ponto e vírgula. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Mano, quem falou isso que foi Deus. Tudo que eles intentarem fazer agora não tem restrição. Ele acabou de revelar um dos códigos mais pesados do mundo. Como é que quebra um casamento? Quebra de unidade, quebra de linguagem. Como é que quebra problema de sociedade? Nós temos unidade e linguagem. Ou seja, tudo que a gente põe a mão vai prosperar. Aqui tá escrito assim, ó. Não haverá restrição para tudo que intentarem fazer. Isso aqui chama poder ilimitado, irmão.
Juntar. Aí no contexto lá em Novo Testamento, tá falando assim, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Essa fala é de Jesus. Ou seja, quando você tem unidade de linguagem, 2 pessoas operando, o que tá funcionando na eternidade é ilimitado o seu poder. Por isso que a gente não tem meta, a gente só preocupa com uma coisa. Vamos juntar e ter unidade de linguagem. Por que eu treino os caras 1 ano antes pra aceitar uma sociedade de uma pessoa? Pra construir isso aqui. Unidade de linguagem. E pra piorar, escuta essa. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua para que um não entenda a linguagem do outro. Como é que acaba com o casamento? Um não entende o que o outro quer, cara. Quebrou a linguagem. Quebrou a linguagem, a unidade vai quebrar. Quebrou a unidade, vai quebrar a linguagem. Como é que é um casamento destruído? Um fala em alemão, o outro tá falando em hebraico. Não tem como, irmão. Então, esse aqui, pra mim, é um dos... Tem 33 mil versículos aproximadamente na Bíblia. Mais de 30 mil é certeza. Acho que é uns 33 mil. Esse é top 10 da Bíblia, pra você ter uma noção. Nós já ficamos no Hotel Armani, no Burj Khalifa. É impressionante aquele prédio que eles fizeram lá no Oriente Médio. Em Dubai. Ele é 3 vezes menor do que o que esses caras fizeram. E aqui tá escrito, do jeitinho que eles fizeram, tem aqui escrito. Se você estiver assistindo e colocar unidade de linguagem nas suas relações, você vai descobrir o ilimitado. Só que o ilimitado não é um portal que você atravessa do dia pra noite. O ilimitado é empilhamento de pressão, construção. Hoje, a gente, antes de vir aqui, nós estávamos no telefone, ele no carro dele, eu vindo com o meu segurança. E eu falando pra ele. Ele falou um negócio de um apartamento num lugar onde a gente achava que era o lugar mais louco da nossa cidade. Que era o melhor prédio de Goiânia. Aí eu falei, um amigo meu mora. Aí ele falou, pois é, meu leilão lá no SAI que eu comprei. Eu falei, como assim, você comprou nesse lugar, esse prédio? Aí ele respondeu, você esqueceu que a gente ficou rico, moço, isso aí não é nada. Eu paguei foi tanto. Aí eu fiquei assim, o Marcos tem um apartamento no lugar mais louco que eu já imaginei na vida, assim, que só o cara mais rico que eu conheço lá de Goiânia mora. É um apartamentaço. Ele comprou ele pela metade do preço, quase a metade do preço no leilão. Falei, mano, eu tive esse negócio vindo pra cá. Falei, cara, aconteceu alguma coisa, mano. Como que o Marcos tem um imóvel desse lá? A gente é comprador de leilão. É um dos nossos grandes negócios, ó. Nós temos fazenda comprada de leilão, nós compramos prédio, eu tenho vários galpões, eu tenho muito imóvel aqui em Alphaville, tudo de leilão. Sim. Então o que acontece? A unidade de linguagem não pode ser quebrada. Se você quebrar, você pode amar a pessoa. Teve um dia que a gente foi quebrar nossa unidade de linguagem, nós ficamos 30 dias sem ser sócio. O Marcos falou um negócio pra mim, eu falei pra ele, então fica com 100% do que é seu. Resumindo a conversa, em 30 dias ele volta e eu, pelo cheiro do coração desse cara, pelo jeito dele, eu sabendo que nós temos esse negócio da unidade de linguagem, falei, volta. Ele é o único cara de qualquer pessoa até hoje que eu desfiz sociedade que eu voltei. Por causa do coração. Então o que acontece? Se você puder voltar esse pedaço do podcast, até você fazer assim, ó. Se você não estiver fazendo assim, ó, pá! É porque você não entendeu, você que tá assistindo. Não é a sua capacidade cognitiva, é a frequência. Quem entender isso aqui, interpretação de texto, você entende. Mas a essência disso, cara, me fez estar onde eu tô hoje. De verdade. Eu era consultor de empresa, atendi 54 empresas. O dia que eu tava na empresa desse cara, eu li no manual dos funcionários, maluco. Eu falei, bingo. Não é possível. Eu ficava lendo. Eu falei, bingo, mas isso aqui vai mudar minha cabeça. Isso aqui vai mudar minha vida. E até hoje eu sou sustentado nisso aqui. O próprio Deus falando, não tem restrição pra quem tem unidade de linguagem. Isso é assustador. Isso é animal. Isso é animal.